gravando, já não podem mais falar mal de ninguém. Aquelas conversas proibidas que a gente faz antes de começar a gravar estão devidamente suspensas. Se eu não estiver enganado, nós estamos na nossa edição 181 e hoje temos aqui os 5 elementos: Márcio, Nora, Vitor, Marcelo Gutermann, meu amigo Vitor que está dando uma moleza aqui pro povo tupiniquim, dando ar da sua graça aqui por algum tempo. Deveremos marcar aqui um almoço, um jantar, um happy hour com a turma, vamos ver. Bom, é o seguinte, hoje talvez a gente atinja o nosso ápice, o nosso auge na tudologia. Hoje nós temos uma das mais incríveis pautas, que é comentar a participação do ministro Barroso no Roda Viva sem que nenhum de nós tenha visto o programa, o que eu acho que talvez pode ser até uma vantagem, né? Porque comentar o que se viu é simples. Agora, comentar o que não se viu é uma coisa que é para poucos. Então, quem estiver aqui conosco verá isso, né? Iremos comentar a participação do ministro Barroso no Roda Viva sem que nenhum de nós tenha tido desprazer ou tenha perdido o seu tempo assistindo. Mas foi uma sugestão do meu xará Marcelo e, obviamente, uma sugestão do meu xará para mim soa como ordem, até porque ele é o nosso operário padrão. Ele é sempre, quase sempre, o primeiro a entrar, nunca falta. Se dependesse dele, o Almeida do RH morria de fome, né? Então, Xará, dando você a prioridade, sendo o relator neste caso, por favor, o seu voto sobre como foi a participação do Barroso, mesmo sem ter visto o programa. Você falou alguma coisa de Big Brother, Barroso, Roda Viva antes? Explica um pouco melhor isso aí para mim, por favor. Não, que a gente às vezes comenta o Big Brother sem ter assistido, e é uma tarefa muito mais difícil do que comentar o Barroso, porque o Barroso a gente sabe, né, o que ele vai falar. Então não tem muito segredo. E aí? Então, muito raras vezes, aliás, não lembro se alguma vez eu fiz isso, mas hoje eu escrevi dois posts com a participação do Barroso no Roda Viva sem ter assistido. As duas vieram por conta de manchetes do jornal, né? Sim. Então, a primeira foi do Estadão, em que o Barroso diz que, enfim, os ministros, é critério de cada ministro fazer publicidade da sua agenda, e que os ministros não podem ficar encastelados, como se uma coisa não tivesse a ver com a outra, né? Ou seja, para você não ficar encastelado, você precisa esconder a agenda, né? É bem Assim, coerente. parece, né? Ou seja, corporativista nas últimas, né? E o segundo, que para mim foi muito pior, e eu vi só depois, porque isso aí não saiu no jornal, pelo menos não no Estadão, não sei se saiu em outro lugar, mas numa reportagem da CNN, em que ele diz textualmente que existem matérias que não deveriam ser aprovadas por maioria parlamentar, porque envolvem minorias, né? E aí as maiorias E esse negócio de parlamentares representantes que representam a vontade eleitos, né? popular, né? Um negócio meio baixo, né? Então, então é isso. E aí eu fui buscar, né, no YouTube o trecho, né? Porque eu queria ouvir diretamente dele, né? Primeiro que a pergunta, eu não sei se vocês chegaram a ver, eu coloquei o link no post. A pergunta é da Constança, não me lembro o sobrenome dela, jornalista da Folha de São Paulo. A própria pergunta já denota, né, o, o tom, né, em que ela diz, pergunta, não, porque o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina teve, né, aquela questão do aborto, uma portaria, não sei exatamente qual foi o ponto, qual foi o documento, mas enfim, não recomendando o aborto em certos casos, tal, e ela usa a palavra atraso, né? Então, estamos aí vendo atrasos, tal. Então, já dá o tom para o Barroso vir com essa, fala assim, tem coisas que o parlamento não deveria decidir. E isso parece que é algo universal e que na história sempre aconteceu. Não sei que história, talvez alguma história tenha acontecido isso, né? Um grupo de iluminados Na história que da ditadura, sabem. Pois é, acho que é isso. Ele cita, e ele é muito malandro, né? Desculpa, eu não quis dizer isso.
tá gravando, né? Mas Eu não eu não entendi, quis eu dizer só não malandro, entendi. malandro no sentido, Eu não entendi malandro no essa sentido ofensa de gratuita aos muito. malandros. Eu não entendi essa ofensa gratuita aos malandros por essa comparação. Ele é muito inteligente, né? E ele pega lá o caso em que o juiz, em 54, né, nos Estados Unidos, o juiz do Supremo dá ganho de causa num processo para derrubar a segregação racial nas escolas nos Estados Unidos, né? Foi uma- um, um ponto de partida aí para as lutas de direitos civis. Só que lá eles fizeram a leitura da emenda 14. Eu fui atrás um pouquinho para ver a história. Eles fizeram a leitura de uma emenda constitucional que, à luz de uma nova interpretação, chegou nessa conclusão. O que o Barroso fala é outra coisa. Ele fala que tem certas matérias que não deveriam nem passar pelo Congresso, que, na verdade, a legislação está errada. Nós, iluminados, é que devemos legislar. Ele não fala exatamente legislar, mas é isso, né? Quer dizer, se certas matérias não podem passar no Congresso, como é que você legisla, né? Então Sem é contar que bem autoritário, né? essas 11 mentes brilhantes são muito mais qualificadas do que toda a representação parlamentar do país. E você, Nora, o que que você acha da Então, participação do Barroso no Roda Viva, mesmo sem ter visto? não, não, mas peraí, como boa jornalista, eu vou falar sem ter visto, tá? Eu mais do que ninguém tenho esse direito aqui, tá? Não, eu vi uns trechos, tá? Também assim no YouTube, tá? Mas justamente eu queria me apegar a essa questão que o Guterman falou, porque foi o que mais me incomodou, diga-se de passagem, que é você pegar uma coisa que existiu, tá? De fato existiu, e você torcer, porque assim, poucas pessoas fazem como fez o Guterman, de ir lá no âmago e ver como é que foi aquela discussão. Tá? Então, você dá um verniz de veracidade, como se aquilo já tivesse existido. E todo esse discurso dele nessa pergunta é assim: olha, como as pessoas, como o legislativo não tem condições de discutir, às vezes ele coloca assim como se o legislativo não discutisse essas coisas, não se imbuísse dessa função, e outras vezes ele dá a entender que não cabe ao legislativo, porque, coitadinho, né? A sociedade não sabe, não tem condições de decidir essas coisas tão relevantes, a não ser esses 11 seres iluminados. Eles é que têm condições de decidir por 210 milhões de pessoas, tá? Então, é isso que eu achei, assim, estarrecedor, sinceramente. Não é que seja a primeira vez, tá? O que sempre me assusta é essa falta de pudor em dizer isso, tá? Não é a primeira vez, não é. É como quando a Carmen Lúcia falou assim: não, tudo bem, isso é irregular, mas assim, é só uma irregularidadezinha, só dessa vez, sabe? Então, é esse tipo de coisa que sempre. Que não deixa de me chamar a atenção e de me incomodar, tá? E que seja dito com essa falta de parcimônia, e falta de até falta eu já falei isso outras vezes em outras eu sinto vergonha alheia, própria, emprestada, alugada, tudo quando eu escuto essas coisas, tá? Então são as duas coisas. Primeiro, usar um exemplo que não se aplica ao caso para dar um verniz, uma impressão de que sim, existe, tá? Que não é mentira. É como quando o pessoal nas mídias sociais faz toda uma perorata e coloca um link, sabendo que ninguém vai clicar no link. E o link não diz nada daquilo que está escrito no post, tá? Então, ele fez mais ou menos isso, tá? Então, isso é algo que me incomoda profundamente. Além do que, não vejo motivo para que 11 pessoas decidam no lugar de um Congresso que, bem ou mal, é o que foi eleito e é o que representa a sociedade, com todos os defeitos que o Congresso tem, tá? Mas ele está aí para isso. E aí, Márcio, diga para mim, você concorda? Qual foi a sua impressão da participação
do Barroso no Roda Viva, mesmo não tendo visto o programa. Claro que essa é uma piada, porque na verdade ele não disse nada que ele não tenha dito antes, das suas posições são muito conhecidas. O que a gente está comentando aqui, na verdade, é a própria questão do Supremo e a própria figura do Barroso, que hoje preside o poder. É, né? Tudo começa por aquela famosa, talvez um dos livros mais interessantes que eu conheço, que eu li até hoje, que é a Revolução dos Bichos, né? Tudo começa ali, né? Famosa, não, todos os animais são iguais e depois o cara botou uma segunda frase, mas alguns são mais iguais que os outros, né? Então, quase todos os atos que eu vejo, né, hoje em dia acontecendo, é por aí, quer dizer. O cara chega e diz assim, não, o Congresso não é legal, é muito bom, é muito bacana, mas, né, de vez em quando eles fazem besteira, não é bom botar o povo nisso aí, não é bom botar essa gentalha a dar palpite, não. Nós sabemos o que é melhor para todo mundo. Cara, é como foi dito aí, isso é normal, normal em ditadura. Ditadura, eu já vivenciei isso, eu sei como é que é. Eu me lembro, em 1977, o Geisel, orgulhoso, indo na televisão, eu fechei o Congresso. Ele falou nesse tom, assim, eu fechei o Congresso, que aquela merda também não serve para nada. Então, realmente é muito tupiniquim para o meu gosto, mas é o que nós estamos vendo, que nós estamos vendo. E ele evocar a Suprema Corte Americana, a Nossa, Suprema Corte Americana não se mete em conceder habeas corpus para criminoso, em absolver criminoso. A Suprema Corte Americana vai para assuntos constitucionais, ou seja, né, até pela formação dos Estados Unidos, agora mesmo teve esse negócio do Trump, dois estados consideraram o Trump inelegível, né? Aí como é que faz? Pô, tem mais 48. Então, esse é um assunto que chega na Suprema Corte. E não é assim, ó, temos 300 processos, temos que saber se o esporte foi campeão de 87 ou o Flamengo. Nada disso chega na Suprema Corte Americana. Então, eles tomam decisões legais, tentam, né? São pessoas, né, que não estão metidas no dia a dia da política. Essa que é a diferença. Agora, nada que me surpreenda, nada que me surpreenda, nada que a gente não tenha visto antes. Agora, o problema todo é o seguinte, né? E o segundo assunto que a gente vai discutir tem a ver com isso. É, as máscaras estão caindo, né? A coisa está ficando cada vez mais escrachada, né? E aí é aquele negócio, ou os caras vão ter bom senso e entender, né? Não tem nenhuma razão para isso, mas que venha um espírito de luz na cabeça e diz, olha, vocês estão exagerando um pouco. Ou talvez, né, algum dia a gente tenha, sei lá eu, não, o que vai ser a alternativa a isso? Porque realmente eles estão extrapolando absurdamente e considerando isso uma coisa perfeitamente normal, perfeitamente tranquila, coisa e tal. Vamos ver o que vai acontecer, mas que dois pontos. Não é novidade nenhuma para mim, porque os caras estão fazendo isso todo dia. E segundo, o pessoal está cada dia mais de saco cheio disso. e aí, Esse é o Vitor? Acho que o Márcio não falou, mas será que um dia nós teremos vergonha na cara, deixaremos de ser covardes e a sociedade brasileira se levantará contra essa série de absurdos que a Marcelo, gente. só, Oi, só para te avisar, o teu som está muito baixo. Não sei se tá só eu estou baixo? ouvindo. Melhorou agora? Melhorou. Ah, então vem aqui, peraí. Eu queria saber o seguinte, Vitor, talvez tenha faltado essa expressão ao Márcio, mas será que um dia teremos vergonha na cara e deixaremos de ser uma sociedade covarde que assiste de braços cruzados através dos seus representantes o Supremo Tribunal Federal cada dia mais extrapolar nas suas funções? E aí eu não falo, né? A gente estava falando aqui da presença do Barroso, mas estendendo ao STF e a própria entrevista, caso você tenha visto alguma coisa, qual é a sua impressão? Bem, o Barroso, a gente já comentou sobre o discurso de posse dele, que parecia um discurso político. Lembra? Candidato a presidente, né? Eu falei, pô, Um discurso candidato a presidente. Então, assim,
Isso é o que ele entende ser o papel do Supremo. Ele, na concepção dele, o Supremo transcende as suas fronteiras institucionais. Então, ele não vê nada de errado em legislar, em assumir o papel dos outros. Então, ele está lá. Ele simplesmente endossou o que ele já tinha falado em outras ocasiões. Então, o que me surpreende é a postura meio que quase que omissa do legislativo, principalmente, quando esse tipo de declaração vem à tona. Assim, deixa aí, deixa quieto. E é nisso, como o poder não permite vácuo, né? Não existe vácuo, né? Se você não se posiciona, alguém vai tomar o teu espaço, que é o que tem acontecido bastante aí, eu acho, nos últimos anos, com o STF tomando espaço dos demais poderes. E eu entendo que isso é uma tendência e não há sinais de que ela vá retroceder, porque nós não temos também um Senado, que é a única casa que poderia colocar um freio de arrumação, não temos um Senado combativo, nem, digamos assim, que se importe muito com esse assunto, né? De vez em quando aparece lá, né? Espuma só. Parece um ensaio de divergência, mas é só espuma. Então é isso, nós vamos conviver com essa situação do STF muitas vezes legislar, né? Eles são os iluminados, eles são os semideuses, e eu acho que todo mundo, todas as figuras públicas do Brasil, eles têm alguém que possa fazer a contraparte e estar monitorando o checker, né? Então, o Congresso Nacional é o eleitor, que a cada 4 anos tira, mas você também tem lá os pesos e contrapesos. Para o Supremo não existe nada. O Senado, que é a casa que deveria fazer, não faz esse papel. Nem na largada faz, porque também não vai aprovar sempre qualquer pessoa que seja indicada. Pode até ser um cachorro vira-lata, se for para o Senado, eles vão fazer au, au e vão aprovar, o cara vira ministro. Então, assim, não existe uma subserviência. Então, não é nem surpreendente que ele tenha essa visão. Essa visão, inclusive, não é novidade para quem fez o discurso de candidato a presidente na posse. E, respondendo sua pergunta, não vai acontecer. E eu acho também que essas conversas de papel do STF e tal, está muito distante do cidadão, do afegão médio. O afegão médio nem quer saber disso. Está um pouco mais aqui nas camadas mais formadas e tal, que tem algum tipo de participação, e tudólogos, né, essa turma aí. Mas no final do dia, ninguém tá nem aí. Se o Supremo, vamos perguntar para o É, pessoal aqui, eu senti né? uma certa ironia quando você falou tudólogos, como se tivesse quase que desrespeitando essa nossa condição tão única de poder opinar com autoridade sobre os Não, mais mas é que diversos assim, nós assuntos. não, nós não temos uma influência sobre os destinos da nação, né? Então, o Não, afegão mas médio não. podemos influir as 6 ou 7 pessoas que nos assistem com alguma Eu regularidade. sou plenamente, eu concordo plenamente. Acho que a nossa influência ela é assim inigualável. É o efeito borboleta. A borboletinha bate a asa aqui, lá do outro lado dá uma cagada generalizada. Então não menospreze o nosso impacto na sociedade. Vou dar aqui a minha. Eu acho que o ministro Barroso ele sofre daquilo que eu convencionei chamar de síndrome de Marcelinho Carioca. Bom, como vocês sabem, né, o Marcelinho Carioca era um jogador de futebol brilhante e também, né, na sua vida pessoal, se dizia um fervoroso pregador da palavra. Mas parecia haver ali um certo hiato, um certo contrassenso entre o que o Marcelinho falava e fazia, né? Xingava juiz, dava cotovelada, aprontava fora do campo, né? Então ele tinha um discurso ali de um fervoroso temente a Deus, né? Um fervoroso cristão, mas Atleta de digamos Jesus. é um atleta de Jesus, mas que gostava de dar uma cotoveladinha, uma entradinha por trás também, além de um exímio batedor de falta. Eu acho que o ministro Barroso ele tem um pouco disso, né? O ministro Barroso ele tem uma certa empáfia, né? Uma elegância brega, né? Porque a elegância levada ao extremo, ela vira brega, né? Tem aquela figura da perua, né? Que é aquela mulher tão
bem vestida, tão empetecada, tão cheia de penduricalhos que o brega, né, e o luxo eles se encontram ali. Então o ministro numa postura bem assim vaidosa, arrogante, prepotente, né, pretensamente elegante, para mim ele é brega. Mais das coisas, né? Fiz aqui uma liçãozinha de casa breve, né? Eu não vi o Roda Viva, tenho mais o que fazer, mas eu dei uma pesquisada, mas do que foi pincelado no programa, uma coisa me chamou a atenção, que ela é meio tragicômica. Uma das frases pensadas pelo próprio Roda Viva no Twitter diz assim: qual legado que Luiz Roberto Barroso pretende deixar ao sair da presidência do Supremo Tribunal Federal? E essa resposta é maravilhosa. O maior problema que acompanhou o país nos últimos anos foi a perda de civilidade. Precisamos recuperar isso. Aí eu fico me perguntando, será que esse mesmo camarada é aquele que tratou um eleitor que o questionou, mas de forma respeitosa, como perdeu o Mané? Porque se o cara que era um Mané e perdeu, e ele falou com aquela empáfia e arrogância, provavelmente ele ganhou. E deve ter ganho mesmo. Porque afinal de contas a gente viu o que hoje é o presidente do Supremo num palanque comemorando ter derrotado o bolsonarismo. Puxa vida, que legal, é super papel para o ministro da Justiça, para o ministro Supremo. Pode falar, Nora. Não, não, aí acho que tem um ato falho. Se nós perdemos se houve uma perda de civilidade e nós temos que recuperá-la, nós temos que recuperar a perda de civilidade? Exatamente. Foi, talvez tenha sido um ato falho aí, né? O É, fa... então. e uma coisa que me chama a atenção no ministro, né, que ele defende com bastante clareza que se o Congresso não legisla, é papel do Supremo Tribunal cobrir essa lacuna. Mas espera aí, cara pálida, não legislar é uma decisão política. Não E é um legislar sobre o, direito? E né? é um Não, direito né? Não do Congresso. legislar, não legislar sobre um tema em que a sociedade não esteja madura, em que não haja um consenso, em que não haja um ambiente político, é uma decisão política do Congresso. Não deveria caber ao judiciário, deveria caber julgar aquilo que já está previsto pelo legislador. Ainda que com as peripécias hermenêuticas aí que se possa ter, as mais diversas interpretações. Agora, querer legislar é o fim do mundo da pretensão, né? Então, realmente, o ministro, assim, se na sua individualidade ele exagera, no papel de presidente do Supremo Tribunal Federal, quem segura, entendeu? Então, realmente, assim, eu tenho uma péssima visão. Já participei de eventos com a presença do ministro, uma figura extremamente vaidosa, extremamente. E, assim, né? Quem acompanha futebol, juiz bom é aquele que no final da partida a gente não lembra nem o nome, né? E eu acho que o ministro Luiz Roberto Barroso, pela sua excentricidade, pelo seu personalismo, me lembra muito Margarida, né? Não estou fazendo nenhum tipo de alusão a qualquer outro aspecto, mas esse aspecto de chamar muita atenção para si, né? Não deveria ser papel de um ministro. Aliás, todos os ministros do Supremo Tribunal Federal deveriam falar nos autos, serem Armando comedidos. Marques. Exatamente, serem comedidos nas suas declarações, até sobre temas que poderão vir a ser alvo da sua análise como julgador, né? Então, realmente. Então, assim, eu acho que o ministro Barroso é aquele pretenso elegante que ao final é brega pra caramba. Diga aí, Márcio. Não, não, eu tô essa ideia de tentar, né, melhorar, né, acabar com a perda de civilidade, né, me lembra um pouco, dizem que o humor é importante, né, me lembra do tempo que o pessoal do Caceta e Planeta ainda escrevia o jornalzinho, né, tinha o Carlos Massaranduba, né, e um dia ele falou o seguinte, no editorial, né, para acabar com a violência tem que encher esses caras de porrada, né? Porrada, É exatamente a mesma ideia. Diz, olha, vamos acabar com a pena, nós vamos enfiar porrada nesses bolsonaristas, calar a boca deles e pronto, está resolvido o Eu problema da fico, falta de eu Aliás, fico, civilidade. É piada, mas infelizmente é um jogo. Acabar com a é violência na base verdade. da porrada. Isso é fundamental. e Então, fala, é Xará. complicado. Eu queria só, antes de encerrar o tema, chamar atenção para as coleguinhas e os coleguinhas da Nora ali na bancada. Ninguém teve a ideia, eu tenho certeza que a Nora teria na hora,
de perguntar para ele, ministro, se fossem 11 ministros bolsonaristas, o senhor continuaria com essa ideia de que o Supremo deve fazer, empurrar a história? A resposta é óbvia, né? Mas seria uma excelente pergunta mesmo, Essa né? pergunta Eu ia faria, causar um constrangedor silêncio. é que eu Pois é, faria. vai empurrar a história para que lado? Não, porque, né, as minhas ideias são corretas. As ideias dos ministros eventualmente bolsonaristas não são, né? Então, depende da pessoa que está sentada ali, né? Aí eles não iam querer que legislassem, né? Óbvio. Olha, o resumo disso tudo, eu lembro da participação do Marco Aurélio Melo no Roda Viva, quando a certa altura o Zé Neumann inquiriu ele, e eu achei até um pouco ingênuo da parte do Marco Aurélio levantar aquela bola, que seria mais ou menos como você rolar uma bola na pequena área na frente do Romário, né? E achar que ele ia perder o gol. Mas Neumann, você não acredita no Supremo Tribunal Federal? Gol! Né? Quer dizer, pô, foi uma cena ridícula, né? Falou, claro que eu não acredito, né? É óbvio que eu não acredito, né? Infelizmente, de lá para cá, nada melhorou, ao contrário, piorou. Só piorou. Né? Inclusive essa perda de pudor, né? Nós tivemos o ministro Toffoli, né? Exposto nas redes sociais, assistindo a final da Champions League, né, dispondo de um aparato de segurança pessoal, em camarote patrocinado por uma empresa. Aliás, eu tive a sensação até de que talvez aí, se um dia a gente tivesse um ministro passando por um impeachment, ele poderia ser o Toffoli, né? Mas o fato é que eles não têm pudor nenhum em relação a nada. O Instituto do Gilmar Mendes proporcionando. Porque veja só, não estou dizendo aqui necessariamente que haja nenhuma ilegalidade, não é essa a questão. É que a Suprema Corte e os seus membros, eles deveriam ser inspiradores. Antes da gente se preocupar se eles agem dentro da legalidade ou não, e eu não posso dizer que não, né? Até se prove em contrário, mas como um cidadão comum, e é simplesmente a minha opinião, eu não vejo figuras inspiradoras, né? Ao contrário, eu vejo os mais réis mortais, quando na verdade a gente deveria ter um colegiado de altíssimo padrão. Talvez aquilo que fosse o melhor que a sociedade pudesse oferecer como nossa mais alta Suprema Corte. O que a gente vê aí não é nada disso, né? De ver essas viagens, esses converscotes, esses conflitos de interesse tão óbvios, né? Eu vou ser aqui parte de um processo na qual eu vou julgar um processo na qual sou parte, ou eu vou julgar um processo no qual eu tenho um notório vínculo com uma das partes. Não, eu sou padrinho de casamento, mas espera aí, também não tenho envolvimento com a parte, sou só padrinho de casamento, não chega a ser um vínculo muito grande, né? Então, realmente, algumas coisas assustadoras. Bom, infelizmente, a gente sabe a escalação do STF, não sabemos a escalação da seleção brasileira, que aliás ganhou aí, nem vi um jogo aí com o México, também pouco importa que se dane. Quando começar a Copa América, a gente começa a falar disso. Mas o fato é que deve ter alguma coisa de muito errado a gente saber o nome dos 11 ministros do Supremo, não saber a escalação da seleção, os ministros falarem tanto quanto falam fora dos autos, mas enfim, esse é o Brasil que nós temos hoje, essa coisa que a gente pode chamar de qualquer coisa menos de democracia. Avançando um pouco, já que é para falar de ausência de democracia, meu Deus do céu, o mundo está perdido. O fascismo cobre a Europa como se fosse um lençol de sangue. O que Vamos correr para as faremos? montanhas, O que correr para as faremos montanhas. se na Europa, o berço da civilização ocidental, os fascistões, malvadões estão tomando. Márcio, e agora? O que faremos? Para onde iremos fugir? Os fascistões chegaram lá. Os democratas estão chocados com a manifestação da vontade da maioria popular. Engraçado isso, né? Um democrata assustado com a vontade da maioria. Mas enfim, é isso que temos aqui dessa parte de baixo aqui da linha do Sim, Equador. Saúde, meu amigo Vitor. obrigado. Mais uma é hat-trick, é assim que fala? É. Tá bom. E aí, Márcio, os fascistas venceram e estamos todos perdidos? Ou não é bem assim? Né? Mais uma vez citando humoristas, né?
Milor Fernandes dizia que democracia é quando eu mando em você, ditadura é quando você manda em mim, né? Então, tudo esse problema aí da conceituação dos donos do bem, da verdade e da virtude, né? O que aconteceu, né, foi isso, né? É, durante os últimos tempos, né, nós estamos diante, acabaram todas a extrema esquerda, esquerda, centro-esquerda, existem duas correntes no mundo: os donos da verdade, da virtude, e a extrema direita fascista. Não tem nada que separe os dois, né? Entre os dois não tem nada. E o que acontece? Durante algum tempo, aí exigiria talvez uma reflexão um pouquinho maior, se aceitou, talvez aí por um estranho sentimento de culpa, né? A civilização ocidental comprou um sentimento de culpa, né? Então, que todos os avanços que a gente obteve, né, foi às custas do sangue lá das colônias exploradas e piriri pororó. Isso razoavelmente é certo, mas o problema da culpa é que ela quer corrigir o passado, né? Eu sempre digo, Jesus Cristo, quando curava alguém, o que ele dizia? Vá e não peques mais. Ou seja, né, se fosse eu, as merdas que tu fez, eu perdoei. Daqui para frente não faz mais merda, tá bom? Segue o jogo. Então, se criou isso aí, que não, apropriação cultural, piriri pororó. Tem que acabar com o racismo? Sim, tem que acabar com o racismo. Mas aí, em torno disso, se criou, né? Esses dias a gente falou, nós temos um Ministério de Igualdade Racial, né? E o pessoal tem que dar palpite em alguma coisa, eles são ministros da igualdade. O pior pesadelo desses caras é que acabe o racismo, né? Porque aí eles vão ter que procurar emprego, né? Não vão ter que arrumar alguma coisa para fazer. E isso foi ficando muito claro, as máscaras foram caindo, né? Eu escrevi um post hoje no Face sobre isso, né? Então, os caras que eram os defensores dos direitos da mulher, de repente, estão defendendo os países muçulmanos contra Israel. Os caras que eram os defensores, né, do direito da mulher também, e tal, estão enfiando goela abaixo que transexual pode participar de esporte feminino e, se você não concordar, você é um fascista, etc, etc. A coisa foi chegando a um ponto que essa inconsistência, os caras que defendem, né, a distribuição mais justa de riqueza ganham US$ 200.000 para fazer uma palestra. Então, quer dizer, esse negócio está ficando esquisito, né? Cada vez as coisas vão. Na Europa, aqui Macunaíma ainda reina, na Europa o pessoal é um pouquinho mais consciente. Está piorando o nível de vida deles, a vida na Europa piorou, e o pessoal chegou uma hora que diz: vem cá, será que essa extrema-direita fascista é tão extrema, é tão fascista, ou de repente não é mais fácil conversar com ele do que esses caras? E para mim, basicamente, o contexto é esse. O pessoal está de saco cheio disso aí. O politicamente correto, né, o woke, essas coisas todas, criaram uma ditadura e tão chata quanto a outra. E aí o que aconteceu, né? O pessoal agora diz: olha, chega, estamos de saco cheio de vocês. Agora, nessa onda, infelizmente, ainda surfam os racistas, que ainda existem, os homofóbicos, que ainda existem, a xenofobia surfa junto. Mas eu vejo mais, é um movimento, é aquela história do pêndulo, né? Puxaram demais para um lado, soltou, aí o cara vai lá na outra ponta, né? Qualquer engenheiro sabe disso, até que de repente vai chegar num ponto de equilíbrio. Então eu acho o seguinte: o pessoal encheu o saco desses caras. Esses caras torraram o saco e a sociedade está dando uma bolacha de volta. Qual seria a atitude madura? A atitude madura seria dizer: olha, nós fizemos umas besteiras e nós temos que reconquistar esse eleitorado. Qual é a atitude que os caras têm? Não, não. O número de pessoas malvadas no mundo aumentou, as pessoas malvadas, hoje o colega mesmo, saíram do armário, coisa e tal. Ou seja, né, o cara não consegue entender que ele errou. Mas, né, isso não é na esquerda,
né? Lições aprendidas, de gerenciamento de projeto, a gente chama isso de lições aprendidas. Acabou o jogo, acabou o projeto, senta lá, galera, vamos ver. Eles não gostam disso. A Glaze Hoffman, né? Puta que pariu, Glaze Hoffman, meu Deus do céu. A Glaze Hoffman falou um negócio aí, botou lá uma nota, ela é presidente do PT, o partido está no governo. Disse, não, que é só isso, né? Diz que fake news, é não sei o quê, é nosso dever combater. Combater o quê? Uma vitória democrática? Nós que defendemos a democracia temos que combater essa vitória democrática porque está tudo errado. Então, aí fica difícil, né? Então, eu acho que é isso. A minha interpretação é essa, né? Os Ô, caras Xará, estão de saco cheio, só isso. Xará, nesse sentido, eu acho que o Macron até que teve uma atitude condizente, né? Sentindo que não tem mais base popular, que aquele Congresso ali já não representa mais a população, a sua vontade manifesta nas eleições europeias, ele dissolveu o Congresso. Muitas pessoas não entenderam bem o gesto dele, o que tem, mas ele, a meu ver, ele foi extremamente democrático. Você acha que os fascistas dominaram a Europa e seguirão dominando o mundo? Ou é esse negócio chato chamado democracia, onde deve prevalecer a vontade da maioria? Então, eu só queria, antes de começar a falar, tranquilizar o Márcio, porque ele diz, ele está preocupado, né, com o emprego da ministra da Igualdade Igualdade racial. Racial, né, a Anneli Franco, que ela tem um cargo no conselho da Tupi. Então, ela não vai ficar desempregada, viu? Fica sossegado, E tenho certeza que que ela contribui Estava muito para passando necessidade. tenho certeza absoluta que ela contribui muito para a gestão da empresa, afinal de contas, ela é exatamente. notória, destacada na área de atuação, na área é a Fundição Tupi, não é isso? Isso, Fundição Tupi, É destacada, conselheira. conselheira, a gente sabe que ela tem um background de gestão Eu empresarial. estou só respondendo, eu estou preocupado com alguns pesquisadores, né, que ganham a vida, né, pesquisando Ah, bom. sobre a influência do racismo no Teorema de Pitágoras, né, nas nossas universidades Eu vi uma públicas, vez, pagas com o nosso dinheirinho. Esses caras, eles estão vendo o desemprego, aí vai ser triste, mas eu vi enfim. uma vez matemática africana, achei interessante. É isso aí. Não consegui avançar no tema, seguramente muito além do meu alcance. É, Aliás, a exatamente. maioria dos temas. E aí, Xará, desculpa, estamos mais tranquilos Então, agora, que a Aniele Franco não vai sofrer nenhum tipo de problema. Não vai ser não, por falta de emprego ah, que ela vai passar dificuldade. de maneira nenhuma. E assim, França e Alemanha foram os países que mais tiveram baixas, né? E por isso que eu acho que o Macron tomou essa iniciativa de chamar eleições. Até para, pelo que eu li, né? Não entendo muito de política francesa, mas um pouco para, eventualmente, até ter mais representantes da Le Pen no Congresso e você medir um pouco forças antes da próxima eleição presidencial, né? E também Então, se da última eleição local para o quadro europeu atual, o eleitorado francês se manifestou de forma tão diferente que da forma anterior, eu, que não sou muito chegado no Tampinha, acho até que ele fez bem, né? Se o quadro, se a vontade da população mudou tanto desde então, faz sentido a gente reordenar a representação aqui local. Me parece que é isso, né? o que chama atenção é que, além dos socialistas, quem perdeu muita cadeira foram os verdes. Os Então, é chatos, né? interessante, né? Os puta Então, chato, né? foi de 60 para 40, realmente foi um desastre. Tem até os números aqui, deixa eu pegar aqui. Puta, tava na minha Ó, tela os aqui. verdes Aqui, ó. foram 74 para 53. Quer dizer, praticamente 30% aí da representação. Então é isso que o Márcio estava falando, é um pouco, olha, tem custos, todas as políticas têm custos, né? É muito legal você fazer o discurso de preservação ambiental, tal, até espetar a conta em alguém. Todo mundo não é questão de negacionismo, ninguém está negando nada. A questão é quem vai pagar a conta, é só isso. Na hora de pagar a conta, o cara fala assim, puta, comigo não, mané. Não sou eu.
Alguém, alguém aí vai ter que pagar essa conta. Gasolina tem que ser barata, enfim. Então é isso, eu acho que é um pouco essa reação mesmo a essa, digamos, não é também a pauta woke, mas essa questão tem a questão da imigração, que quer queira, quer não, acaba roubando emprego, e a questão do combate ao aquecimento global, né? Esse negócio da imigração, eu vi um vídeo legal aqui na Paulista, né? Em que o cara, numa manifestação de esquerda, fazia um abaixo-assinado para liberar as fronteiras, para que nós pudéssemos receber todo mundo, né? E aí o cara obviamente aceitava, né? Porque ele é um puta cara legal. E aí o cara falava, agora eu precisava, porque essas pessoas vão vir aqui, e aí nós estamos relacionando a lista das pessoas que aprovaram aqui o endereço delas, como é que é a moradia, quantos quartos elas têm, para que a gente possa encaminhar essas pessoas para esses que apoiam. Aí, não, peraí, Benjamin, porque obviamente, né, entre um sentimento xenofóbico e o sentimento de uma preservação de uma sociedade, de uma cultura, de valores, tem uma distância grande, né? Não é um nacionalismo doentio, uma xenofobia, mas ao mesmo tempo você tem um processo de migração sem nenhum tipo de regramento, né? Deveria ser uma obviedade, mas parece que não nesse mundo que a gente vive. Agora eu vou mudar aqui um pouquinho a ordem. Vitor, o que você achou aí dessa onda fascista cobrindo a Europa? Estamos diante aí do surgimento de um novo anticristo, um novo Hitler? Ou é só mesmo essas coisas chatas da democracia, de alternância de poder, de vontade da maioria? Tá no Tá mudo, fechado. tá fechado. Eu acho que até comentei isso num post, que nós não temos mais no mundo a extrema esquerda, né? Não temos a centro-direita. Nós só temos o centro-esquerda, centro e a extrema-direita. A ministra da Itália era considerada uma extremista, não sei o quê, faz mais de ano que ela está lá governando e você não ouve nenhum sinal de, né? Onde está o extremismo da Itália? Porque ela está lá, veja bem, até que ela não está tão extremista. Será que ela foi algum dia, né? Essa aqui é a pergunta. Então existe um. Parece que os caras não sabem perder, né? Porque se perder, o cara é extrema-direita. Será que é isso tudo mesmo? Eu não sei. É uma guinada mais conservadora, é isso? Se for isso, é o que o Márcio falou. O pessoal se cansa dessa conversinha fiada e vota. Enfim, tem razões econômicas também. Se o governo de plantão for um governo de esquerda e a situação está mais ou menos, ou não está muito boa, o pessoal vai votar no outro polo. Né? Então, acho que é uma consequência natural desse movimento pendular, né? Agora fica essa neura. Eu acho que essa questão lá na Europa tem, e a gente está um pouco distante desse assunto, mas tem muito a ver com o tema de imigração, né? Deve ter a ver isso. É um tema complicado e é um tema que certamente tanto esquerda quanto direita não tem que convergir, porque a Europa tem um problema demográfico que não consegue resolver, né? Em alguns países a população cai, você tem gente nova, são os imigrantes. Ô, Os Vitor, imigrantes, só fazendo um os imigrantes parênteses. de outra cultura, é um negócio, é um caldeirão aquilo ali, outra cultura, que eu não estou falando de imigrante que Eu tem os vi, mesmos princípios, né? São eu vi o, outro eu pessoal. vi o vídeo de dois caras brigando. Eu acho que era Dinamarca ou Noruega, que era um cidadão local contra um imigrante árabe. E a certa altura o imigrante árabe falou pro cara: quantos filhos você tem? Porque eu tenho 4. E daqui a 20 anos, quem vai mandar aqui somos nós. Existem alguns bairros nas cercanias de Paris onde a polícia já não entra. Existe um movimento em Paris de mulheres que vão em bairros de maioria muçulmana afrontar os muçulmanos que as rejeitam, né? Que não querem que as mulheres andem pelas ruas, que não aceitam que mulheres, mesmo que ocidentais, andem sem véu. O mesmo fenômeno, menos, mas também avançando nos subúrbios de Londres. Eu vi uma moça inglesa
que ela morava em Nova York, e ela teve notícia disso e ela foi fazer tipo um documentário. E é impressionante como ela é tratada de forma agressiva e tal. Então, realmente, isso que você falou é um fato também. E acho que as pessoas estão reagindo a isso, né? Sim, e nessa tendência, em 30 anos, você vai ter mais de 30% da população europeia muçulmana, né? É um negócio impactante. Porque não são é um pessoal que não admite mudar o seu estilo de vida. Eles querem impor o próprio. Então na verdade, assim, eu vejo a situação. A Europa já é um continente em que você não vê muita inovação brotando ali, né? Você tem é um ambiente mais engessado, mercado de trabalho, são ricos já, né? Atingiram um nível de riqueza, etc. Mas eu acho muito complicado, assim, a Europa já foi o centro de gravidade do mundo, né? Hoje não é mais, né? Então você tem lá os Estados Unidos que faz frente para a Ásia e a Europa cada vez mais insignificante, vamos dizer assim, na verdade. A vida como ela é, essa é que é a realidade. Eu entendo que deva ser uma reação a tudo isso, né? Um voto de protesto, tal. Não sei exatamente o tamanho dessa questão da extrema direita, porque a gente não conhece tudo muito e eu desconfio desses labels, né? O cara, é um extrema direita, o que que ele fez? O que que ele fez aí de extrema direita? Então me conta, né? Porque a italiana não é, né? Ela não é. O Milei parece que era extrema direita. Também não vejo o que ele tenha feito de tão tenebroso assim que seja considerado um extremista nesse momento. Ele está tentando desafiar os modos operandi, né? Eu, mas eu vejo com uma certa tristeza a decadência da Europa, que eu acho que ela entrou num tipo um trem descarrilhado, sabe? A Europa, vale até um programa só para isso, com esse problema demográfico, problema da imigração, problema da falta de inovação, do ambiente altamente regulatório, toda essa questão woke, eu acho que a Europa vai perder cada vez mais relevância no mundo. E eu acho que você está coberto de razão. Tive 3 vezes em Paris, nunca encontrei um lugar melhor do que eu encontrei antes, mas sempre encontrei um lugar pior. E acho, inclusive conversando certa ocasião com um colega de lá, ele dizia assim que aumentava significativamente cada vez mais o número de pessoas que escolhiam viver às custas do Estado, né? Então você criou uma teia social ali que quase que inviabilizou, né? Então Isso aí é uma bomba relógio, né? e a conta está chegando. Concordo com você, Nora. E aí, como é que você viu a ascensão fascista, né? O pesadelo europeu que pode se espalhar Então, pelo mundo? Hoje eu vi um pouquinho de imprensa europeia, e assim, eles falam um pouco disso, desse avanço, mas num tom não é tão catastrofista quanto o daqui. Hoje tem uma charge na Folha que é bem representativa de como o tom é diferente. A charge da Folha é aquele círculo da União Europeia, o símbolo da União Europeia, com todas as estrelinhas, só que uma das estrelinhas é uma suástica, tanto quanto exagerado, né? Convenhamos. Afinal de contas, né? Nenhum país, nada foi uma coisa assim que tenha. Ninguém foi eleito assim tão. Inclusive a Hungria, que sim tinha um governo um pouco, mas assim, até maneirou um pouquinho, né? Então, não faz sentido. Aqui parece que as coisas tomam uma proporção muito assim. Aqui realmente. Quando você fala na Europa extrema-direita, eu até tendo a concordar um pouquinho mais. Aqui, quando no Brasil se fala extrema-direita, eu dou gargalhada, porque, sinceramente, 90% das vezes não se aplica. Quando na Europa se fala extrema-direita, eu até levo um pouquinho mais em consideração, sabe? Então, mas essa charge da Folha hoje é realmente de risada, tá? Agora, Bom, voltando naquela história, eu concordo com você, eu acho que o Macron fez bem. Eu acho, a Alemanha não fez isso, não convocou, e eu não acho que o Macron vai ganhar, tá? Mas eu acho que foi um movimento não só corretamente político, desculpa,
correto do ponto de vista político, mas eu acho que também foi inteligente, tá? Mas ele não vai ganhar. Mas eu acho que foi inteligente. O problema, a diferença da França para a Alemanha, ou da Alemanha para a França, né, que a Alemanha é parlamentarista, né? Sim, 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 Então sim. Tem essa o Hollande ressalva. podia cair, né? Sim, sim, O sim. Macron não vai cair, né? Não, não, não. É que o regime francês ele Ele é é todo presidente, peculiar né? também, né? É, Ele é todo peculiar, né? exato. Mas enfim, mas de qualquer forma, eu não acho que o Macron vai ganhar, não. Mas foi esperto, politicamente foi um bom movimento, sim. Tá? Bom, eu só para finalizar, eu acho que na verdade a esquerda ela tem uma agenda que se descolou da realidade cotidiana das pessoas, né? As pessoas comuns pouco se importam com essa questão de ideologia de gênero, né? As pessoas comuns querem viver suas vidas, né? Querem emprego, né? Querem uma boa televisão de tela plana, querem um churrasco, uma cervejinha ou suas variações aí locais, né? É, eu vejo aqui, por exemplo, né, essa pauta de identidade de gênero, nas comunidades mais humildes lá, ninguém está preocupado qual que é a preferência sexual desse ou daquele. As pessoas querem mesmo a liberdade para empreender. Você vê em qualquer favelinha que você anda aí, vez ou outra, se você bobear, o Waze te leva por uns caminhos meio diferentes. Você vai ver nos bairros mais humildes, você vai ver tem sempre uma portinha, uma biboquinha, o cara que compra ali o detergente, a água sanitária de atacado para vender o picadinho ali. Então, eu acho que o recado que está sendo dado na Europa e que logo vai ecoar aqui, né? E superada assim a peculiaridade da pandemia, né? Toda a verborragia do Bolsonaro, né? Que conseguiu a façanha, né? De perder a eleição. Eu acho que isso vai chegar aqui. Acho que nas eleições municipais a gente já vai ter um aperitivo. Acho que vai ser uma sova daquelas. E, na verdade, a população comum dando esse recado, né? Olha, e essas coisas não nos dizem respeito. Nós queremos ter direito à nossa cultura, aos nossos empregos, e essa agenda top-down aí não diz respeito. O recado veio, né? Agora, é irônico, né? Que aqueles que se dizem democratas sejam tão incapazes de aceitar esse resultado, né? Que ele é muito mais a prova de questionamento do que talvez o nosso processo eleitoral, um processo eleitoral muito mais maduro, que não depende da interferência de um poder externo e que ao final captura com muito mais pureza o sentimento popular, que essas pessoas que criticam o resultado não têm a capacidade de fazer antes disso uma meia-culpa. Perdemos, e afinal por quê? Né? Ao contrário, né? Mais fácil você demonizar é, o outro lado. E como o Márcio havia dito, realmente, né, a gente já está conversando há 1 hora falando apenas sobre 2 temas. Então agora nós vamos para a reta final do tema importante. Vou começar aqui pelo próprio Márcio. Nós estamos diante de um novo escândalo. Depois do mensalão, depois do petrolão, agora temos o arrozão. Quem poderia imaginar, hein? Nossa, para surpresa geral, nós temos aí essa compra, famigerada compra de arroz importado. Nós temos um escândalo, empresas meio esquisitas participando, leilão cancelado, e só foi cancelado porque realmente a coisa era tão grotesca, que qualquer criança que pesquisasse um mínimo, né, hoje na era da internet, ia ver que algumas empresas que não têm a menor identidade com o segmento, constituídas ali às vésperas do negócio, acabaram ganhando leilão, negócio meio esquisito. E aí, Marcião, estamos diante do arrozão? Tem gente, tem gente torcendo e falando que isso vai dar impeachment do Lula. Eu fico pensando, se o Petrolão, se o mensalão não deu, não é arrozão que vai dar, mas enfim. O, o Lula é de Teflon, rapaz, nada gruda nele, não tem jeito, isso aí pode esquecer. Mas são variações sobre o tema, né? Os caras continuam fazendo, né? Era uma importação desnecessária, sacaneou os produtores gaúchos e, além de tudo, ainda arrumou um problemão com essa corrupção escandalosa. Eu posso trocar ó, a minha opinião sobre isso para um complemento sobre a situação da Europa? Você Dois pode fazer, minutinhos? você pode fazer o que você quiser. Isso aqui é que nem aqueles debates que um Você candidato pergunta uma coisa, o cara responde outro totalmente diferente e a vida que segue. teve, teve uma, teve uma historinha que eu ouvi há 15 anos atrás,
foi quando eu comecei a achar que o negócio ia ficar ruim algum dia, né? Então, o grande problema é esse, né? Os imigrantes que querem levar as suas tradições para outros países. E isso foi aceito e tem a ver com aquela história da culpa que eu falei. Há 15 anos atrás eu ouvi uma historinha, teria acontecido numa escola da Suíça, que no primeiro dia de aula é normal os alunos abraçarem a professora. Todos os alunos fazem uma fila, abraçam a professora e tal. E aí dois menininhos muçulmanos recém-chegados lá não abraçaram a professora. E aí eu vi isso, deve estar na internet até hoje. E aí, pô, mas por quê? Eles tinham 7, 8 anos por aí. Ah, porque o papai falou que a gente não pode abraçar as mulheres porque elas são impuras. Aí, quer dizer, meu avô já dizia, em Roma, como os romanos, se você saiu do teu país, que é uma bosta, para um país bom, e por que que o país é bom? Porque as mulheres venceram, porque teve toda essa evolução. Mas aí o cara diz, não, o papai falou que as mulheres são impuras. Eles tinham 7, 8 anos, tudo bem, né? Mais tarde, eu acredito que eles aprenderam que as mulheres são impuras, e quanto mais impura, melhor, mas aí é uma outra história, né? Agora, aí é um outro papo, né? Mas o fato é o seguinte, porra, o que que o governo tinha que fazer? Chamar o cara lá, escuta, você fala isso para os seus filhos, está aqui a passagem, pode voltar para tua casa, hoje. Por quê? Porque o cara vai estragar o país. Então, o grande problema dessa história toda é isso. O cara trouxe as tradições do país dele, que fazem o país dele ser ruim, e vai para um país bom. E como a taxa de natalidade deles é muito grande, aquela discussão que você falou, isso aí. Então, quem está vivendo isso, a gente sempre, o Brasil sempre foi uma bagunça, está tudo certo, mas lá não era. E você diz, está decaindo. E você juntar isso com a xenofobia é, é, é automático. Então, voltem para o arrozão aí. Eu só queria contar essa história, estava me coçando para contar essa história aqui. Então, volta para o arrozão aí. Eu abro mão, eu passo. Como no pôquer, eu passo. E aí, Nora? Nós temos o arrozão. Vai derrubar o Lula? Não vai? Vai machucar o governo? Não Hum, vai? Ou é só mais Não, um escândalozinho desses que a gente está não, é aquela acostumado? história. É mais um escândalo, mas é aquilo que eu falei outro dia. Eu, pelo menos, eu fico um pouco menos incomodada que esse tipo de coisas não passa tão impune, tá? Então, assim, foi cancelada, tá? A licitação vai ser refeita. Pode ser que os caras agora fiquem um pouco mais espertos para a próxima licitação. Talvez eles já aumentem o capital agora, arrumem um laranja mais limpinho, mais arrumadinho, tá? Alguma coisa assim. Pelo menos não fazer a gente tão de idiota, né? Ou pelo menos, sabe? Então talvez façam assim, talvez não fique mais o amigo do sujeito tão escandalosamente ser sócio do sujeito que ganha, tá? Não ter disputa entre os lotes, né? Então, talvez eles deem um verniz um pouquinho mais assim, tá? E talvez dê tempo dos produtores gaúchos venderem o arroz gaúcho. Pelo menos, eu não vou comprar outro arroz que não seja gaúcho da Gema. Não vou comprar o arroz do governo pelo preço que for. É uma questão de princípio. Pronto. E você, Vitão? Nenhuma novidade, né? Surpresa zero, é só mais um escândalo. Brasil é isso aí Ah, mesmo? só mais um. Foi suspenso, né? Então acho que foi contido a tempo. Mas essas coisas estão no DNA, né, de um governo petista, né? Não dá para passar sem, né? Então, hoje é mais difícil, né? Pelo menos uma decorrência boa dos escândalos anteriores, que cada vez você vai ficando mais descolado, mais, né, mais diligente. Então é mais difícil. Mas teremos outros exemplos Mas até não é o final por do isso que mandato. eles deixam de tentar, né? Ah, vão tentar sempre. Nada como uma boa desgraça, nada como uma boa pilha de cadáveres para a gente tentar explorar, né? Nem que seja para a gente fazer um palanque, uma compra sem licitação, emergencial, mais do mesmo. É isso aí.
E aí, Xará? O arrozão não derruba o Lula, mas será que machuca ou já estamos acostumados? Isso aí é coisa. Já vão encontrar um bode expiatório, já tem nome e sobrenome, tranquilo. Já vão perder o cargo, já está tudo certo. Isso aí é só de menos. O grande escândalo é ter arroz do governo federal nas prateleiras, né? Isso é propaganda do Sim. governo. E, Esse, para mim, é o grande escândalo e dessa sem história que toda. haja desabastecimento, né? Que é o mais louco de Exato, tudo. exato. Putz, Você não vai, tem você vai vender, arroz. pô, arroz abaixo. Primeiro que, assim, tá faltando arroz agora. Digamos se tivesse, não tá. Mas tá faltando arroz agora. Esse arroz dessa licitação, que agora já foi cancelada, vai ter outra, chegaria só em setembro. Quer dizer, eles querem ter um arroz com o logotipo do governo a R$ 4 o quilo, para dizer, ó, tá vendo? Nós cuidamos do povo. Esse é o grande escândalo. Esse roubo aí de licitação. Feijão com Peanuts. arroz no Brasil, não tem, assim, Literalmente feijão com arroz. literalmente. Olha, sobre o arrozão, eu faço aqui, tomarei emprestado as palavras do grande poeta Cazuza, que a certa altura, em sua canção O Tempo Não Para, diz assim: a tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos, o tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo o museu de grandes novidades. É isso. Simplesmente Uhum. mais do mesmo. O PT é isso, pronto e acabou. Esses dias eu vi aí que estavam celebrando que acho que a banda Ultraje a Rigor tinha sido malhada ou limada de alguma coisa por causa das posições do Roger. Qual a novidade? O que fizeram com o Simonal? O que fizeram com a Elis Regina? O que fizeram com a Marília Pêra? Novidade nenhuma. Eu fico surpreso, nós que somos do mercado financeiro, alguns Regina gestores, Duarte. Regina Duarte, né? Nós que somos do mercado financeiro, eu vejo alguns gestores, um Elis entregando. Regina? Elis Regina foi perseguida pela esquerda porque ela foi inadvertidamente convidada por Ah, não um, sabia disso. ela foi inadvertidamente convidada para uma cerimônia. Era uma cerimônia organizada pelo Exército. Ela cantou o hino nacional lá e ela colocou, a cabeça dela foi colocada a prêmio. Inclusive, Marília Pêra também, não? Marília Falou Pêra foi Marília Pêra. a Maria Marília Pêra Pérez. foi na eleição do Collor, né? Que ela apoiou o É. Collor, foi extremamente perseguida pela esquerda. Na ocasião, a própria Cláudia Raia, tanto é que domesticaram ela, né? Desde então. Né? E isso aí não é novidade nenhuma, né? Inclusive tem uma cena emocionante, né? Da Elis fazendo as pazes com o Enfio, né? No musical dela, no próprio filme, está retratado isso. Então, assim, a esquerda perseguir, patrulhar, novidade zero, não tem novidade nenhuma. Surpresa para mim, que sou um paraíba, né, que eu brinco sempre aqui, que sou chão de fábrica, um mero cacheiro viajante aqui, um tagarela, é ver caras brilhantes, até então brilhantes, geniais do mercado financeiro, se surpreenderem com a falta de responsabilidade fiscal do PT. Surpreso. Né? Surpreso. Aliás, parece que está começando a ferver, né? Tivemos aí um grande empresário, né, numa entrevista ali que me pareceu quase que uma matéria paga, né? Criticando com uma certa asepsia, né? Preservando um pouco a figura do Lula, mas é aquela história, né? O órgão mais sensível do corpo, né, Xará? É o bolso mesmo, né? Opa, Né? Quando bateu no bolso ali, pô, no caso dos gestores, meu Deus, esse povo não para de resgatar. Pô, acho que a gente precisa rever aqui o nosso discurso. E no caso ali é aquela história, o cara deve ser um dos caras mais regulados do país, ter um contato profundo com a máquina pública, chegou numa hora que não tá aguentando mais pagar imposto, né? Aí descobriram. Puxa vida, se eu der um galão de gasolina e um isqueiro para um piromaníaco, é capaz dele tocar fogo nas coisas. Pô, quem poderia imaginar, hein? Mas o fato é isso, o arrozão é nada perto de tudo que a gente já viu, tudo que já foi provado, comprovado. É como o Marcelo falou, é apenas e tão somente o desejo do governo colocar ali uma propaganda para acessar o povo, mas talvez seja um tiro que saia pela culatra. Hoje, com as redes sociais, talvez seja um pouco mais fácil desmontar isso aí. Não por acaso querem desmascara. Verdade. desmascarar, né? Hoje com as redes sociais fica mais fácil, mais ágil, tanta informação, desmascarar isso aí. Talvez seja um tiro pela culatra, né? Porque o que está claro e cada vez mais claro em toda e qualquer ação do governo relativo à tragédia do Rio Grande do Sul, que absolutamente toda iniciativa tem apenas e tão somente a preocupação de obter um ganho eleitoral.
que se dane o sofrimento das pessoas, que se dane o quanto elas estão sofrendo. O negócio é uma boa fotografia. Não sei se vocês viram o vídeo, né, do fotógrafo oficial do Lula orientando ele ali. É uma cena nojenta, né? Em escombros, aqueles escombros representam a miséria, a desgraça daquelas pessoas, e ele organizando ali qual seria o melhor ângulo. Então o Lula dá uma caminhada e faz um olhar assim, distante, uma pouca vergonha, meu Deus do céu, eu vou te falar. Aliás, tema para o próximo programa, o sumiço da Janja. Olha aí, vamos ver. Temos um debate aí. Bom, Vamos ver se dura mais uma uma semana, né? semana, duas Sumiu, então. não, tá aí, Eu ó. acho que não, porque eles vão viajar agora Vamos depois ver. do Dia dos Namorados para a Eu não Europa. tenho visto a A Janja, prova não. Eu, Acabou. eu acho que, continua eu acho toda. que, eu não sei não, acho também que deu uma recolhida aí, posso estar enganado. Vamos ver semana que vem. É. Apesar de que Dia dos Namorados aí deve ter alguma viagem para fazer as nossas É, custas. bom, eles vão para a Europa agora, Ah, quinta-feira. aí, tá vendo só? É isso aí. É, O pessoal nem, o Então, pessoal nem vamos ver as fotos, se ela vai Foto, sair na foto, se ela não vai foto, vou sair. sair. Vamos Tem ver, vamos alguma ver. coisa aí, tem alguma coisa. Quem era sumido é o Geraldo Alckmin, né? Pô, esse é outro. É, começou a Faz ser. Podemos tempo que ele fazer tá uma sumido, edição né? dos sumidos. Mas se É, alguém achou que ele ia aparecer, o cara se deu um pau, né? não sei se ele se deu mal ou se não é uma escolha, né? Porque geralmente são os ratos os primeiros a pularem dos navios quando eles começam a Não, não, eu afundar, tô né? falando assim, quem apostava num Alckmin ativo, né? Não sei de Ah, onde tirou sim. isso. Ah, sem sombra de dúvida. O Chuchu é isso aí desde sempre. Bom, chegamos à nossa rodada final. Marcião, qual que é o seu destaque aí? Bola dentro, bola fora e a dica se houver. Tá. Bom, os meus dois são futebolísticos, né? A bola dentro eu achei prenderem 3 torcedores racistas lá na Espanha, né? Por ofensas. Eu sempre digo o seguinte: eu acho que processar um jogador porque xingou o outro dentro do campo, o meu espírito de peladeiro me diz que isso está errado. O que acontece dentro do campo, morre dentro do campo. Eu Tamo sempre junto, fui Marcião. assim. É isso Hã? aí. É isso É aí. isso. Pô, você chegar pro camarada e falar, depois do jogo você vai pra tua casa? Aí ele dizer, não, então tá bom porque eu vou. Tem nada demais, pô. Tua irmã Não, tá em casa hoje? Isso aí faz parte, pô. isso é normal, cara. Meu Deus do céu. Senão vai virar o futebol da Barbie, né? Feioso, bobo, coisa Bobo, tal. Porra, chato, chato, chato. é aquilo ali, né? Então, Pô, que nem dentro eu do campo. fui assistir o, Agora, jo- fui assistir o jogo da NBA, Márcio, louco pra gritar um Son of the Beach lá. Ah, não, só podia gritar gol e defensa. Eu falei, porra, eu vim aqui pra extravasar, cara, pra xingar alguém. Não pode xingar ninguém, é gol, 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 defense, defense. Falei, pô, chato pra caramba. Aí eu comecei a xingar em português. Uma meia dúzia entendia, mas a maior parte não entendia, pelo menos extravasava, né? Porque eu vou pro estádio pra xingar. Vou pro estádio pra xingar. mas, Eu encontrei o Leão uma vez numa fila, eu falei, pô, eu gosto de você, mas já te xinguei pra caramba. É isso aí, faz parte. Mas, obviamente, xingamentos racistas, não. Mas diga aí, ah, Márcio, perdão que eu te não, mas interrompi. eu digo isso, dentro do campo, eu Lógico, acho morre dentro besteira. do campo. Agora, torcedor não tem direito. Também Torcedor acho. não tem, e eu achei que foi muito bem feito, deram uma porrada muito bem dada. E se alguém está acompanhando, o Vini Júnior mudou de atitude. O Muito bom. Ancelotti, o Ancelotti falou que ia chamar ele na chincha, porque Nada ele de era vitimismo. debochado, ele estava fazendo. Ele amadureceu muito, muito legal ter acontecido isso. Foi 2 bolas dentro, Eu achei tá? legal essa postura mais altiva também de eu Não, ele está derrotei os mais, racistas. ele tá mais tranquilo. E a Nora que me perdoe, mas a bola fora vai para o Corinthians. Pelo amor de não, Deus. tá péssimo meu time. Cara, Tá que é horrível, não tem. isso, bicho? Que é Aliás, isso? hoje é dia de secar, né? Eles Mas tá fizeram. ganhando. A piadinha que está correndo agora é que São Jorge também abandonou o Corinthians, ele está procurando no mercado um novo líder espiritual, né? Que, Nossa. cara, eu nem vou Até o exceder Dragão nessa disse. essa saída do Cássio. Agora o goleiro reserva resolveu pular do barco, teve mutreta no patrocinador, mas, cara, que é isso? Está querendo virar Vasco, está querendo Até o virar Dragão de Vasco. São Jorge desistiu. É. Nossa, Então tá, tá dia que eu horrível. não tenho. O Corinthians que no momento ganha fora de casa por 2-1, 90 minutos de jogo, mas jogando com um. Teve um cartão vermelho aqui pra quem? Agora o Corinthians? O meu Corinthians? Tá, É, tá jogando. É, Mas o quê? No Atlético botão? Goianiense. é, Não, É no Tá contra o ganhando, botão? tá ganhando. Atlético Goianiense, Brasileirão. é isso aí.
Futebol de campo? Não é botão, Sim. não? Não, não é feminino, não, é brasileirão masculino. E você, Nora, qual que é a sua bola dentro, sua bola fora e a sua dica? Bom, dica, eu vou retificar a que eu dei semana passada. Aquela série Dom, terminei a segunda temporada. Tem uns pequenos furos ali de roteiro, coisinha pouca, tá? É bela de uma série, é pesada, tá? É muito, muito, muito pesada, mas é uma belíssima de uma série e é nacional, tá? Vale muito a pena. Agora eu vou encarar a terceira temporada, que já é a última e é mais curta. Vale muito a pena. Bola dentro, pelo menos o cancelamento da licitação do arroz, né? Tudo bem, nem deveria ser bola dentro, porque não deveria ter existido, mas dentro de tudo, bola dentro. E bola fora, gente, não sei vocês, eu não aguento mais aqueles telefonemas com aquela gravação que detectaram uma compra no meu cartão de crédito. Hoje eu recebi três, não, hoje eu recebi três, duas para prova de vida, ai, não, desculpa, três não, foram três para prova de vida e mais umas três dizendo que vão mandar um oficial de justiça na minha casa. Mas assim, nem diz o que, nem nada, né? Se eu quero resolver para digitar dois, não sei o quê. É um inferno, é um negócio assim que eu já não sei mais o que fazer. Tá? Tô cansada. Não, o pior é que os caras são vagabundos, nem se dão o trabalho de falar, ainda botam uma gravação, sabe? Pelo menos se dá o trabalho de fazer alguma coisa, né? Não, é um negócio impressionante. É impressionante essa quantidade de golpes e não tem jeito, você não tem o que você possa fazer, É, tá? Então, bola foríssima. eu entre uma mensagem e outra, uma ligação em outra, a minha fala é: não esquenta não, isso aí é golpe. Você imagina como assessor de investimentos, quantos clientes eu atendo durante o dia falando, relaxa que isso aí é golpe. Claro, Não é claro, simples. mas é Bom, tudo, e a sua tudo, dica tudo. qual é? A dica é a série Dom, então, que A eu série Dom. ratifico de semana passada, tá? Beleza. Vale muito a pena. E aí, Vitão, é você? A minha dica é uma série, mais uma do Norman Colben, não sei o nome dele, esse que faz os policiais aí. Você até Te nos indiquei brindou os com a dica do Safe, né? Safe. Eu tô caçando todas as séries deles, todas elas no mesmo, na mesma pegada. Essa eu achei talvez um pouquinho, demorou um pouquinho para engrenar, mas é o mesmo estilo. Chama-se Stay Close, equivocadamente traduzida como Fique Comigo. Hum. É uma série policial também que se passa numa cidade litorânea da Inglaterra. Daquelas que você começa e quer terminar. São 8 episódios, bem ao estilo do roteirista que é um autor de livros policiais, né? Bola dentro, Não bola tenho fora, bolas. Não tenho, não tenho. no balls. E No aí, ô balls. Xará, você pode dar duas bolas dentro, duas bolas fora, ocupando a cota bolística do Vitor, se assim você desejar. Eu vou dar duas bolas, ó, raridade, eu vou dar duas bolas dentro e nenhuma Cara, fora. caraca, isso A é. bola fora, na verdade, era pro Barroso, mas isso aí já, cara de vaca, eu prefiro nem dar. Vou dar duas bolas dentro. A primeira é para jornalista. Por incrível que pareça, Nora, seus colegas Opa, trabalharam muito bem nesse escândalo do arroz, porque isso é foi verdade, a equipe do Estadão e acho que do Poder 360 que foram atrás verdade. para cavocar essa história. E cada dia tinha uma Uma coisa minhoca. diferente, né? Foi bem interessante como foi esse processo. Então, para os jornalistas que tiraram essa história aí do arrozão. E a segunda bola dentro vai para a justiça. Novidade, para a justiça americana, que condenou o filho do presidente da República. Recentemente, foi Então, hoje isso, né? aqui, foi hoje. Então, aqui no Brasil, o presidente da República, seja ele da extrema esquerda, seja ele da extrema direita, todos têm filhos com problemas criminais, Sem dúvida. né? A gente sabe, os dois lados. Quando vão ser condenados aqui no Brasil? Por isso que eles são o país que são e nós somos o país que somos. É isso. Minha dica é o filme Belfast, que encontrei Maravilhoso. É muito, muito bom. Maravilhoso. Tá na Amazon Prime. É um filme do Kenneth Branagh, que é o diretor, né?
E a história é contada sob a ótica de um menino de 10 anos que, no meio do conflito entre protestantes e católicos em Belfast, tem uma vida normal, tal, só que é pego no meio desse negócio e é muito, muito puro. Realmente você sai do filme com mais fé na humanidade, né? E a É bem história legal. dele, é a infância A história dele, dele mesmo, sim, exatamente, é dele mesmo. dele mesmo. A história, ele conta a história Então, dele, Bom, e eu estive em Belfast e conversei com várias pessoas e dizem que é extremamente fiel aos fatos o filme. É belíssimo o uhum, filme. se a gente sai com é muito bom. se a gente sai com uma impressão melhor da humanidade, eu vou assistir, talvez ainda hoje, né? Porque não é sempre, né? O normal tem sido exatamente o contrário. A minha bola fora vai para o candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos. Nossa, mas por Guilherme Boulos? Sim, por Guilherme Boulos. Por quê? Porque a cada vez que ele nos revela a sua real faceta, ele presta um serviço para a sociedade. A última foi ele comandando a comissão, né, de ética, em que inocentou o André Janones, né, notoriamente pego numa rachadinha, vexatoriamente pego numa rachadinha. Ah, mas era antes do mandato. Ah, então pode, tudo bem. Então, assim, eu fico feliz que ele tenha assumido essa posição, presidido essa relatoria, que resultou nisso. Eu acho que é mais alguma coisa a ser explorada, né? Numa entrevista com a secretária de comunicação do Planalto, né, Reinaldo Azevedo, ele inclusive fizeram o troço, você vai invadir as casas das pessoas, por enquanto não, adorei também. Então, para o Guilherme Boulos, essa bola dentro, obrigado por ajudar a cidade de São Paulo a não o eleger como prefeito, espero eu. A bola fora é a seguinte, não tem ironia aqui, não tem mesmo, essa é bola fora mesmo. Pô, mas você é São Paulino e vai dar uma bola fora para a gestão que está afundando o Corinthians? Vou. Que eu acho o seguinte, se você é amante do futebol, né? O futebol ele vive da realidade. Não é bom pro futebol, falando sério agora, que o Vasco do meu amigo Victor e do meu que teve a simpatia do meu saudoso pai esteja na situação que está. Não é bom pro futebol que o time que teve o maior astro de todos os tempos, o Pelé, esteja disputando uma segunda divisão e que começa a parecer enfrentar alguma dificuldade para ficar ali no topo da tabela. Parecia que ia ser mais moleza e não foi. Não faz, a gente brinca, se sacaneia e tal, mas não faz bem o futebol. Eu avisei para os meus amigos corintianos. Vocês tá no mudo aí, Vitor. Não, só queria dizer que eu, como conhecedor do assunto, nunca a segundona nunca é moleza. É, Não, nunca é exatamente. moleza. Né? Então, assim, eu falei para os meus amigos corintianos, o verdadeiro corintiano não deve comemorar a construção do seu estádio. Muitos diziam que a Neoquímica Arena se parecia com uma impressora. O tempo está revelando que ela está parecendo com um triturador. A situação que o Corinthians vive hoje é vexatória, falimentar. Não faz bem para o futebol. Um time com tanta tradição, tá assim. Então a minha bola fora para a gestão corintiana é essa e todas que antecederam que trouxeram um time, se não o mais popular, um dos mais populares do Brasil, para uma situação como essa. Tá no mudo, Vitor. Tá no mudo. Tá no mudo, Vitor. O Atlético Goianiense empatou com o Corinthians. Ai, que delícia. Depois, Olha, desculpa. Vai, Acabei, depois vai. de perder e acabei. estar perdendo de 2-0, foi buscar o empate. Foi Acabei. buscar um empate. 2-2. Puxa, que tristeza. Mas Eu empate só falar fora de de casa, Fórmula ok, 1. né? Empate fora de casa não é bom. Eu só E, falo de Fórmula 1, de é, esporte, não, e só o Fórmula jogo, 1. e o jogo não foi de todo perdido porque o Yuri Alberto fez até gol. 2 gols, olha só. Porra, Impressionante. sério? Caraca. É. E o Shailon que jogou no São Paulo é que empatou o jogo. Então, assim, falando sério mesmo, bola super fora. A minha dica é pro. Ontem eu tive no lançamento do livro da minha colega, da minha amiga Bianca Juliano, sócia da XP, uma das principais sócias desde o começo, fundadora ali. Ela fez um livro voltado para o público de assessoria, mas que eu acredito que pode ser estendido ainda mais para os profissionais da área de venda. Um livro chamado Mini Esforço. É um testemunho de uma pessoa muito bem-sucedida, muito íntegra, muito trabalhadora, muito intensa, realmente um verdadeiro exemplo. Então fica a dica aí, o nome do livro chama-se Mínimo Esforço, a autora é a minha amiga Bianca Juliano. Meus amigos, é isso aí.
se eu não tiver enganado, quase que cravado 1h30 de papo. Um prazer enorme sempre encontrá-los. Sempre que nós vamos ter que se educar agora, quando tivermos mais assuntos nas pautas, sermos mais objetivos, porque assim, ainda que não sejam muitos que tenham a paciência de nos acompanhar, é apenas uma meia dúzia de 3 ou 4, mas mesmo eles têm limites, né? Então é isso. Até semana que vem. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Tchau, Deus. tchau, Tchau, Abraço. tchau. Valeu, Tchau. gente. Tchau.